Voltamos com o Vida Saudável, que hoje está falando sobre a doença de Crohn. Uma doença não muito comum. Você deve ficar em alerta porque já vem atingindo e crescendo aí no Brasil, né? Aqui a gente continua conversando com o Dr. José Miguel Luiz Parente, que é gastroenterologista, gentilmente atende o nosso pedido. Doutor, quero saber agora se a doença de Crohn ela tem cura. Olha, são doenças crônicas. As doenças inflamatórias intestinais fazem parte das doenças crônicas. As doenças crônicas inflamatórias não têm cura no sentido de que nós tenhamos, o indivíduo fique completamente livre da doença. Mas nós temos possibilidade de controle absoluto da doença. É claro que existem espectros diferentes, assim, uma variedade muito grande da forma como a doença acomete cada indivíduo. Mas, em geral, nós temos medicamentos orais, medicamentos sistêmicos e medicamentos injetáveis, subcutâneos ou endovenosos que fazem um controle adequado. Essa escolha do medicamento a gente depende do grau de comprometimento no intestino delgado, no intestino grosso, da extensão, da gravidade, da idade do paciente e das comorbidades. Doutor Miguel, por exemplo, é genético, doutor, a doença? Não, a doença de Crohn tem uma base genética, que significa que você tem uma predisposição ao aparecimento da doença. Mas nem todas as pessoas, os irmãos, por exemplo, nem sempre têm a doença. Mas tem que ter algo ambiental que não se conhece totalmente ainda e o tipo de resposta do indivíduo frente àquelas agressões ambientais é que favorece o aparecimento da doença. Então, voltando ao tratamento, nós escolhemos, então, o tipo de tratamento de acordo com essas variáveis, gravidade, extensão, idade do paciente, e a gente vai progredindo a medicação de acordo com a resposta do indivíduo. É uma doença de fases, doutor? Exatamente. Ela pode ter períodos de acalmia e sempre tem exacerbação da doença. E, se não tratada adequadamente, pode levar a mutilações, como, por exemplo, fístulas, estenoses, que significa uma redução do calibre do intestino, que vão exigir uma cirurgia, ou às vezes uma que a gente chama de penetração para outra víscera, ou então para a parede abdominal, formando uma fístula, que também exige tratamento mais especializado, mais específico, muito mais potente, muito mais caro. Esses medicamentos são chamados de medicamentos de alto custo, mas são liberados pelo SUS totalmente, quase na sua totalidade. Aqui no Piauí nós temos, atualmente, nos últimos 2, 3 anos, não temos grandes problemas para a dispensação de medicamentos pelo Ministério da Saúde, através do governo do estado do Piauí, do SUS Piauí. E é claro que tem que ter o encaminhamento do paciente por especialista. Tem que ser gastrologista ou coloproctologista. Olha, pessoal, e descobrir a doença é um dos momentos mais difíceis para o paciente, né, doutor? O senhor que acompanha bem isso de perto. Mas com um tratamento adequado e alguns cuidados, é possível, sim, conviver com a doença de Crohn. Para quem não sabe, aqui em Teresina existe a Associação de Portadores da Doença de Crohn. Nós vamos conhecer agora como funciona a associação e algumas histórias de vida. Maria Judite descobriu que tinha Crohn aos 20 anos de idade. Ela nunca tinha ouvido falar da doença. Eu tive essa dor forte no abdômen e aí passei a investigar, fui procurar o médico que passou uma série de exames e daí então teve o diagnóstico de retocolite e após 6 anos evoluiu para o Crohn e agora eu faço tratamento para Crohn. Daiane sentia dores, diarreia e outros sintomas da doença de Crohn. Há pouco tempo, descobriu que era portadora, mas está em tratamento e hoje toma alguns cuidados. Eu tenho que tomar o remédio direto, não posso ficar sem tomar meu remédio. Aí tenho que vir aqui diariamente para ver como é que tá, se desenvolver, se eu sentir alguma coisa, tenho que vir. Não posso tomar todo o medicamento, porque pode cortar o efeito do meu medicamento. Nossas duas personagens fazem parte da Associação de Portadores de Doença de Crohn do Norte-Nordeste, que funciona em Teresina. Hoje, dezenas de portadores estão participando do grupo, dividindo experiências e combatendo juntos a doença. Essa associação, ela visa criar o bem-estar ao paciente, através de palestras de orientação sobre a doença, o dia a dia do paciente, a luta por medicações junto à rede pública, para que os gestores públicos
tenha atenção melhor ao paciente. Com a ajuda da associação, seu Salvador passou a entender mais sobre o Crohn. Aos 62 anos, ele é o paciente mais velho do grupo. Desde os 18, convive com a doença. Me sinto outra pessoa diferente, está muito melhor, as coisas estão bem, está controlada a doença, eu faço tudo pé da letra para a doença não voltar. É assim, a gente tem de controlar. Tá mais tranquilo. Estou mais tranquilo, estou. Tá, então, queria mandar um abraço para todos, né, que fazem a Associação dos Portadores. Foi um prazer conhecer todos lá no Hospital Universitário. O senhor, por exemplo, doutor, o senhor já foi presidente e fundador aqui da associação no estado, não é isso? Exato. Existe no Brasil a ABCD, lá em São Paulo, que tem ramificações em todo o Brasil, mas quando nós começamos a tratar a doença inflamatória aqui no Piauí, na Universidade Federal do Piauí, não existia nem hospital universitário ainda, a gente sentiu a necessidade de dar um apoio. E esses grupos, na verdade, funcionam dessa forma, como grupo de apoio para os pacientes com doenças crônicas. Então, qual o objetivo? O tratamento da doença de Crohn, ele é multiprofissional, não é médico. Tem que ter médico, tem que ter enfermeira especializada, nutricionista é fundamental, psicólogos, dentistas, ou seja, farmacêuticos, um laboratório adequado. E além desses profissionais da área de saúde, nós precisamos do engajamento dos próprios pacientes para que eles entendam o que eles têm, para que eles possam apoiar as pessoas que estão começando, como essa paciente jovem que há 2 meses se viu mediante o diagnóstico de uma doença de Crohn, uma doença que é potencialmente grave. Então ela precisa ver que ela vai passar por momentos difíceis, mas a maioria do seu tempo vai ser uma vida o mais normal possível. Então, além da equipe de saúde, ela precisa dos seus pares, as pessoas que convivem com o mesmo problema. Por exemplo, a falta de banheiro público. A pessoa tem 10, 12, 15 dejeções, evacuações por dia, diarreia, com sangue, com cólica. E a pessoa não pode ir pegar um ônibus, com a maior dificuldade, tem que sair correndo do ônibus. E vai para onde? Porque não tem banheiro público na cidade. A falta de medicamento, que foi uma luta muito grande da associação, quando nós fundamos a associação, a gente tinha uma dificuldade, era um embate diário para conseguirmos esses medicamentos, que eram liberados por lei. Sabe, já existia uma lei específica para isso, mas precisou muita briga, muita luta para conseguirmos tudo isso. Doutor Miguel, mas hoje em dia a gente já transferiu todo esse poder para os próprios pacientes e eles tomam conta da associação, eles levam a associação. E eu vi de perto, vi que o senhor também acompanha de perto ainda a associação. As pessoas que estão assistindo a gente, alguém que tem um parente ou um amigo, tem esse problema. Como é que faz para se aproximar de vocês, da associação? Onde é que vocês ficam exatamente? Bem, é no Hospital Universitário, eu sei, mas em que setor? Exato. O Hospital Universitário, ele abriu as portas para os pacientes com doença inflamatória intestinal e nos cedeu esse espaço para que a associação ali funcionasse. Então, nós não tem uma sala específica ainda, porque o hospital tem dificuldades em espaço, mas nós funcionamos às terças e quartas-feiras, na parte da tarde, a partir de 1 da tarde. E sempre na segunda quarta-feira do mês, a partir das 16 horas, há uma reunião maior dos portadores da doença inflamatória intestinal e ali as pessoas podem se dirigir. Em relação às pessoas que têm a suspeita clínica de doença de Crohn, qualquer hospital do Piauí, público do Piauí, ou os hospitais da rede de Teresina, tem uma comunicação direta online para marcação de consulta para a gastrologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Então, eles podem marcar essa consulta, não especificamente para mim, mas para qualquer médico do grupo, e a gente é drenado esse paciente para o atendimento nos dias de doença inflamatória intestinal. E a gente marca depois a atividade com a ACRON, que é a Associação de Doenças de Crohn, sempre na segunda quarta-feira do mês. Todos são bem-vindos, mesmo aquelas pessoas que são atendidos por médicos da rede particular, que não tem nenhuma ligação com o hospital universitário, eles podem participar, serão sempre bem-vindos às nossas reuniões. Doutor Miguel, a gente viu esses exemplos aí na nossa matéria, agora eu queria saber do senhor quais são as dicas para essas pessoas que descobriram a doença agora ou que já convivem. Quais são as dicas, as principais dicas que o senhor tem a dizer? Bem, primeiro é não haver desespero. A desesperança é terrível. A doença de Crohn não é uma doença maligna,
é uma doença benigna, é uma doença inflamatória que é potencialmente muito grave. Às vezes a gente tem que fazer uma indicação cirúrgica, uma ressecção de parte do intestino. Muitas vezes o paciente precisa ficar um período internado. Mas existe medicamento, existe tratamento específico para que a gente restitua a vida o mais normal possível. O que significa isso? Que ele pode voltar a conviver com suas famílias, na escola, quem é estudante, no trabalho, na sua vida social, na sua vida sexual, pode ter filhos normalmente. Mesmo medicamentos não contraindicam a gravidez, seja o homem engravidando sua esposa ou a própria mulher que seja portadora, ela pode ter doença inflamatória, a sua gravidez. Mas o importante é adesão ao tratamento. Como toda doença crônica, existe uma dificuldade da pessoa seguir aquelas recomendações médicas, mas ela deve se ater a isso. Seguir o tratamento adequadamente, fazer parte de um tratamento multiprofissional com todos os profissionais da área de saúde e, se puder fazer parte de um grupo de autoajuda, como é o caso da Acron ou ABCD nas demais cidades onde existe a ABCD, ele pode participar porque ele vai ter com certeza uma melhor resposta. Mas eu digo o seguinte, não se desesperem. A fase inicial é crítica, recebeu o diagnóstico de uma doença que não tem cura, mas ela tem controle, e nós temos atualmente para as pessoas de baixo nível socioeconômico, que têm dificuldade para pagar medicamentos caros, mas mesmo aqueles também da classe média ou classe média alta, que queiram participar, como nós temos vários empresários lá na universidade, todos são bem-vindos e o SUS é universal. Doutor, não tem nenhuma restrição de pacientes. E todos os exames, quase todos atualmente, são feitos no HU ou em convênio com o SUS. Doutor, e falando em tratamento, eu queria saber do senhor, quais são os principais remédios que são utilizados em relação ao tratamento dessa doença e os exames? Ok. Os exames, primeiro, para o diagnóstico. Nós temos vários exames de sangue que nos ajudam a compor esse diagnóstico clínico. Mas a endoscopia digestiva, a colonoscopia, é fundamental, porque ele vai, além de observar as imagens com ulcerações, com inflamações, as áreas acometidas, vai retirar fragmentos, que nós chamamos de biópsias, e levar para o estudo histopatológico e comprova as alterações que mais ou menos nos indicam que do inflamatório. As imagens radiológicas, principalmente ressonância magnética, nós temos aqui no Piauí um dos poucos estados que nós temos tomografia computadorizada voltada para o intestino delgado, chamada enterografia, e a ressonância magnética também com enterografia, totalmente custeada pelo SUS. Eu participo do grupo de estudos de doença inflamatória do Brasil, chamado GDIB, com sede em São Paulo, e eu tenho contato praticamente 2 vezes por mês com pessoas de todo o Brasil, e a gente tem conhecimento de poucos lugares, como no Piauí, devido a essa luta toda que nós temos aqui desde 2004 para que a gente consiga isso. Os medicamentos são desde corticoides orais, outros chamado mesalazina ou composto 5-asa, são medicamentos de alto custo, e azatioprina, que é um imunossupressor. Depende de cada caso. Depende também, de cada né, caso. Infliximab, adalimumab são medicamentos mais de ponta, que a gente utiliza em casos mais especiais, mas são todos custeados pelo SUS. Ok, então, doutor, vou pedir mais uma licença para o senhor, que eu tenho um outro recadinho para quem está assistindo.